Xavier do Nascimento, mais conhecida por Ritinha, né? E nasci no dia 21 de fevereiro de 1940, na cidade de Itacaratu, Pernambuco. Pedro Xavier do Nascimento e Josefa Amélia dos Santos. Meus avós paternos é João Xavier da Rocha e Maria José da Conceição. Cearense, né? Eles vieram do Ceará, natural do Brejo dos Santos, né? E alcancei a minha avó. O meu avô eu não lembro, mas a minha avó, ela morreu em 51, com 82 anos. Aí só sei que ela era uma pessoa muito... A avó já sabe, né? Muito boa, né? Só doentinha, fraca. E o apelido dela, que os netos chamavam, era Mamãe de Ouro. Agora, não sei quem foi que colocou o apelido nela, Mamãe de Ouro, né? Eram agricultores, né? A minha mãe tem ainda uma partezinha com índio, que sempre que era caboclo, né? Chamava, tinha sangue de caboclo, a minha mãe. Então, os pais, os avós maternos, eu não alcancei nenhum, porque até a própria família, né? Minha mãe e as irmãs, os irmãos, ficaram sem os pais muito cedo. Os dois morreram, assim, próximo do outro, eles eram todos pequenos, que foram criados por os tios, Marcionília e José Francisco, foram os tios que criaram a minha mãe, a minha tia e o meu tio. O meu tio era Antônio Isidoro, a minha mãe, Josefa Amélia dos Santos, e a outra tia era Maria Amélia dos Santos, mas o apelido era Liô. O meu pai primeiro casou com a irmã da minha mãe, a irmã adotiva, né? Que era a filha do casal que criou eles. Então, a minha mãe casou, meu pai casou com essa pessoa, e quando ela foi ganhar o primeiro filho, disse que passou 21 dias, mas não conseguiu nascer a criança, né? E naquela época não existia recursos médicos e terminou morrendo. Aí depois o tempo passou, a mamãe já era moça, como diz a história, e terminou papai casando com ela, né? Que no caso era cunhada. Aí casou-se, onde viveram muito tempo. Itacaratu, Pernambuco, né? Mas aí foi no sítio, próximo à cidade, Folha Branca. Era sítio, muitas fruteiras, brejo de cana. É a cidade, uma cidadezinha pequena, porque depois de vários tempos a gente mudou-se para a cidade mesmo, né? Que era pertinho, a gente escutava naquela época o rádio, eram as caixas grandes, e quando ligavam, alguns na cidade, a gente escutava o barulho, né? E a gente se mudou para lá, quando a gente começou a ficar maior, precisava ir para a escola, e os pais não tinham tempo de levar. Aí papai achou melhor a gente ir para a cidade, e lá era um lugarzinho assim, serra, né? Rodeado de serra, né? O santuário de Nossa Senhora da Saúde, uma santa muito milagrosa, e a gente era assim, só de ir para a missa, né? As festas religiosas, a escola, e a brincadeira era, ninguém esquece, que era pular corda, era jogar o jogo de 5 pedras, né? Que juntava aquela turma de criança, e cada um tinha suas pedrinhas para jogar. Então a gente sentava e ia jogar. Quando uma perdia, a outra começava. E as brincadeiras eram essas. Boneca de pano que a mãe da gente fazia para a gente brincar.
E era assim. A gente só ia para a escola quando completava 7 anos, né? E a minha primeira professora se chamava Bernadette Siqueira. Ela ensinava na sala da casa dela, né? E a gente era quem levava os banquinhos, o pai mandava fazer aqueles banquinhos para a gente sentar na escola. Aí isso a gente lia, sabe o quê? A carta de ABC, a cartilha, né, que era quando começava a juntar as palavras, descobrir. Depois vinha o preliminar, para depois ser a primeira série, segunda série, terceira série, era assim. Então a minha primeira sala de aula foi essa, né? A dona Bernadette. Então depois fui estudar no grupo escolar, que era do estado, Sérgio Magalhães. Aí não, era amplo, bem grande, com pátio, que a gente ficava à vontade. Praticamente só tive essas duas professoras. Foi a dona Bernadette, foi a primeira, e então Maria Eugênia Lima, que por sinal ainda hoje vive, né? Aí só foi ela, terminou, eu só estudei até a 4ª série. Sabe por quê? Porque não tinha, na época, não tinha professores para ir adiante lá. Então, quando terminava, quem podia, quem tinha dinheiro, filha de fazendeiro, iam tudo para Recife, para outras cidades grandes, né? Para continuar seus estudos. Mas eu, infelizmente, era filha de agricultor, não tinha como conseguir ir estudar fora, né? Uma época saudável, que sem maldade, a gente... Sabe a diversão maior que a gente tinha? Era de tarde buscar, juntar a turma de moça para ir buscar água numa fonte que tinha, que era para passar. Os rapazes ficavam tudo lá sentados numa esquina e a gente ia e era a diversão, né? Então, assim, a gente ia para a igreja e após o terço ou novena, aí a gente ficava ali passeando ali mesmo ao redor daqui, tem um pátio muito grande, é muito bonito lá a igreja. E então a gente ficava por ali e depois ia para casa. Somos em 3 irmãs, né? A mais velha, Maria Xavier dos Santos, eu, Rita Xavier do Nascimento, e a Ana Xavier de Souza Santos, e uma do coração, né? Carmelita Maria Gomes. João Cícero do Nascimento. Conheci porque viemos de Itacaratu para cá e fomos morar nos terrenos deles, né? Aí começamos a história de primo, né? Nós éramos primos segunda, e começamos e terminou em casamento. Passamos muito tempo, né? Namorando, depois noivamos, ainda, ó, isso em 61, e nós se casamos em 64. Ainda hoje só tem as cunhadas, né? E cunhado vivo, porque o resto já faleceram. Mas graças a Deus vivemos muito bem, a família. Ele faleceu em 81, né? Foi quando nós viemos para aqui, porque naquela época o doutor João Batista tinha um projeto, formou um projeto, né, que era o prefeito, para colocar um postinho de saúde em cada bairro. E na Bananeira, no Pau d'Arco, Vila São Francisco e na Vila São José, que de primeiro era o quê? Lagoa do Rancho, né? Então, os primeiros fundados foram esses. 8. Se criou-se 6, né? Naquela época ninguém sabia o que era
o planejamento familiar, né? Então, os que estão vivos são Ana Célia, Antônio, Josefa Mônica, Eliane, Isabel Cristina e Rita de Cássia. Os que estão vivos, né? O meu primeiro trabalho foi em Itacaratu. Com 14 anos eu comecei no comércio. Tinha uma rede de comércio, que era do meu padrinho. Naquela época não tinha problema de quem fosse de menor trabalhar. E só sei que eu fui trabalhar numa bodega. Não era mercadinho, nem era bodega, né? Naquela bodega vendia de tudo. O que tivesse precisão, tinha na bodega. Então eu trabalhava, mas só dia de feira. Quando o tempo foi passando, aí eu já fui me interessando por algo mais. Aí quando eu tinha 17 anos, fui convidada para trabalhar no cartório eleitoral lá. Aí continuei, né? Trabalhava com o tabelião, que era Laércio Soriano, e o juiz, que era doutor Leduar Monteiro, de Arco Verde. Ele era de lá, foi trabalhar lá, na comarca de lá. E minha função era o quê? A gente ensinava o povo a fazer as petições, que era assim que se chamava, não sei hoje, né? Fazer a inscrição para o título. Depois eu preenchia, tinha outra colega também, o nome dela era Maria Emília de Souza. Nós trabalhávamos, preenchia os títulos na mão e depois ele passava para protocolar, que sempre, graças a Deus, eu toda a vida tive confiança. Então era um trabalho difícil, né? Porque a gente trabalhar com esse tipo de gente e ir logo para onde eu fui é muita coisa. Então daí foi que nós viemos para Arapiraca, né? O professor Arlindo, que eu não sei se alguém conheceu, ele era meu primo também, né? Aí ele achou que eu deveria participar desse quadro de funcionário. Aí eu aceitei, aí a gente foi no hospital, falou com o doutor Judá para fazer o estágio. O doutor Judá, muito gentil, muito bom, aceitou, deu a maior força para a gente fazer o estágio. E aí viemos, né? Quando foi no dia 13 de junho de 71, foi a inauguração do posto. Aí nessa época, o posto era numa casa residencial. As duas primeiras salas era o posto de saúde e o resto era a minha casa, né? Com esse povo todinho para morar. Quer dizer, só tinha 3 filhos na época. E aí, daí, o meu esposo também, ele arrumou trabalho para ele, na prefeitura, que ele tomava de conta da Praça Marque, no tempo da Fonte Luminosa, né? Então, foi o começo do trabalho. No posto de saúde, quando eu comecei, era eu só. Ali era para fazer curativo, aplicar injeção, orientação e a parte de fazer parto, né? Que na época todo mundo todas as atendentes tinham que ser parteira. Porque na época o hospital regional recebia quem tinha o sindicato rural, né? E a casa de saúde, só quem tinha o INPS, que hoje é o INSS, né? Naquele tempo era INPS. Então, como o povo não tinha nada disso, a gente ia para as casas fazer o parto em casa. Na época, a gente recebia Bezetacil, que hoje só toma nos hospitais com médico presente, e a gente recebia
e aplicava, né, nas pessoas, distribuía remédio de verme. As mulheres chegavam com o menino com dor de barriga, as barrigas desse tamanho, os bichinhos. Aí o que era que eu fazia? Mandava a mãe dar chá de hortelãzinha, né? Com elixir paregórico que a gente trazia, dava o vidrinho, ela ia para casa, dava o chá. Quando melhorar, volta aqui. Não tinha médico. Aí voltava, aí chegava, a gente dava o remédio de verme. Pronto, quando era com poucos dias, ela trazia. Oi, eita, vim agradecer, porque graças a Deus, se não fosse a senhora, meu filho tinha morrido. Tá aqui os meninos sem barriguinha, né? Já tudo bonitinho. Aí a gente já dava o sulfato ferroso, que era o ferro, para ficarem mais corados, né? E o batido era esse. Os curativos, no ano que eu cheguei aqui, olha, as feridas, criava bicho. E o que é que eu fazia? Um ensope de criolina, aí passava, tanto na cabeça como nas feridas de adulto mesmo. Quando eles botavam a cabecinha, morria que botava a cabeça, com a pinça começava a tirar, né? Aí depois fazia o curativo. Naquela época se usava o metiolate mesmo, que os coitados sofriam, né? Com a dor do metiolate, botava a pomada furacinho, que era o que vinha para o posto. Quando no outro curativo já estava todo enxutinho, e sarava, e pronto. Essa rua aí da frente era brejo de cana mesmo, né? Então descia esse esgoto que vem da cidade por aqui, e tem outro lá na frente, descia aí que passa lá por trás do bar do Caldinho, né? E aí dava muito, era verme, e nesse ano foi a cistosoma. Aí foi quando veio os guardas da Sucan, né? Aí deixava os vasilhamezinhos para fazer as fezes, fazer os exames, e depois eles traziam a medicação. Depois de 8 anos que eu trabalhei só, aí chegou uma auxiliar de enfermagem do estado, né? Que é Margarida, ainda hoje está aí. Isso em 79. Ela ainda continua trabalhando. Aí foi diminuindo mais aquele corre-corre na minha pessoa, né? Então, aí foi mudou muitas coisas, né? Aí já foi chegando os médicos, mais dentista, né? Já foi muito diferente. O primeiro parto aqui, depois que eu vim do hospital, foi aqui foi Vandete Lopes da Silva, a primeira pessoa, e o menino foi José Cícero Lopes, que hoje está por aí, né? No dia 11 de julho, eu cheguei foi inaugurado no dia 13 de junho, no dia 11 de julho eu comecei a fazer parto aqui. E no hospital era assim, tinha a Guadalupe, que era a sogra do Aniraldo, né, aquele da Ciléu, que faleceu, e a Criselídia, que ainda hoje está viva, eram as parteiras que tomavam conta da gente para ensinar, né. Eu comecei lá no hospital, quando vim para aqui, aí foi em 71, dia 11 de julho de 71. Eles tinham outra noção, né, do que era ganhar menino em casa. Aí a gente chegava lá, já preparava a cama, né, forrava direitinho e fazia o que fosse preciso, e precisasse fazer alguma higiene na parturienta, a gente já fazia, e depois ia examinar. Se fosse para logo, tudo bem. Se demorasse, a gente mandava, ela ia andar, que ainda ia demorar e tudo mais, né? Aí, enquanto isso, a gente ia preparando o enxoval, preparando o material que ia ser usado,
E quando chegava a hora, aí o bebê chegava. Graças a Deus, era muito bom, muito gratificante. Se o pai tivesse coragem de assistir, ficava, mas sempre tinha uma pessoa, né? Às vezes a mãe da pessoa, a sogra, sempre elas estavam ali que era para auxiliar. Hoje, quando o povo diz assim, um menino não tá, o bebê não está normal, precisa ser uma cirurgia, aí fica naquela expectativa, né? Naquela época a gente só sabia quando entrava em trabalho de parto, que a gente fazia o exame, aí via qual era a posição que o menino vinha. Às vezes vinha o bracinho primeiro, né? O pé, aí a gente já ficava, porque hoje, se acontecer isso, tem que ser uma cesárea. Mas naquela época, só Deus para fazer a obra, né? Então aí era que eu mesmo me pegava muito com Deus, entregava na mão dele, que não era eu que ia fazer, mas teve uma aqui vizinha, que quando eu fui, que já era filha de uma comadre, né? Quando eu cheguei lá, o braço do menino fora. Aí eu vim em casa, parece que era aqui, o posto era aqui, ela nessa outra rua. Aí eu vim, chamei a minha irmã e fui para lá. Quando a mãe, que tinha ido em casa buscar alguma coisa, a menina já tinha nascido. Hoje, tranquila, e gente não ficou com sequela, com nada, tudo perfeito, né? De pé também, aí a gente ia dando jeitinho e terminava nascendo numa boa. Para começar por Coité do Noia, né? Lá no Brejo, Pé Leve, Poção, Arrodeando, Bananeira, Junqueiro, que era Brejo do Boi, né, que já pertence lá, São Sebastião, Arnascença, aqui Boa Vista, Cangandu, Bom Jardim, Freixeira, uma parte das Freixeiras de baixo, que é mais longe, eu ia de pé. Outra hora ia de bicicleta, né? Fui de trator, dos moradores do Macionilho, do Edivaldo, que era dono desses terrenos aí do Bananeira. Às vezes vinha de eu ir em pé ali no trator, né? Mas ia de pé, de carroça de burro. Na época do inverno, eles cobriam de plástico a carroça, né? E eu entrava ali e saía. Isso era meia-noite, eu me levantava e saía. Aí sempre ficava uma pessoa, né, com candeeiro. Aí a gente também levava, tinha uma pilha, né, uma lanterna, né. Aí a gente usava também a lanterna. E mais o candeeiro, as mulheres, as famílias ficavam ali com o candeeiro, e era assim. Era, a família iam lá para a sala, ficavam lá pedindo a Deus e sei que dava tudo certo, né? Porque era isso, eu chegava e entregava logo na mão do Senhor, porque aquilo não era eu que ia fazer, né? Eu ia servir de quê? De instrumento. Então, graças a Deus. Por sinal, ainda hoje eu tenho, era uma caixinha com duas pinças, né? Com a tesoura, é tudo esterilizado. Já vivia, pronto, quando chegava de um já ia esterilizar. E naquela época também a esterilização era em água efervescente, né? Não era hoje que é o autoclave, não, é assim, a gente tinha um esterilizador, era em água em ebulição. Mas aí já levava tudo isso, né? E os paninhos sempre recomendava que tinha que ser limpo. E ela já tinha umas maletinhas que guardava a roupa do bebê
e também as que elas iam usar, né? De roupa de cama, camisola, tudo era ali. Sabe o que era que tinha muito? Era elas quererem ganhar menino, o marido sentar e botar elas no colo, que é a posição mais ruim que podia existir, né? Mas aí depois foram se acostumando, ele ficava ali. E o pior de tudo, sabe o que foi? Que eu fui para uns, que quando o menino ia nascendo, o pai, pô, desmaiava. Agora, pense que agonia, pelo cuidado da mulher e do filho e o pai desmaiado lá, né? Isso não era, a gente tinha mole não, era caba macho mesmo, que era tudo. Mas o quê? Quando o menino ia nascendo, se ele tivesse ali que desse para ver, aí pronto, eu não pensava que não estava desmaiando. Tinha noite e era contado, na noite que eu ia para os pilões, para não nascer 3 meninos lá. Olha, vinha um me buscar, eu ia. Quando pensava que não, chegava outro motorista, nessa época já era carro. Aí chegava aqui. Aí meu esposinho, ela está em tal canto. Sempre, quando eu saía, deixava, dizia para casa de quem eu ia, né? Aí ele dizia, quando eu estava lá e chegava o outro. Quando terminava o outro já estava na porta daquele. E eu tinha noite de fazer 3 patas. Quando eu chegava, podia passar a noite de sono, podia passar a madrugada, o que fosse. Mas 7 horas da manhã eu tinha que estar com o posto aberto para receber, às vezes, aí quando começou a vir médico, dentista, né? Que naquela época o dentista era numa Kombi bem grande, que ele atendia naquela Kombi, né? Aí eu tinha que estar de pé, nessa época era eu só. A dona Teonilha, que ela é da família, das raízes daqui. Quando eu cheguei aqui, ela já trabalhava também. Ela fez curso, assim, na época sempre tinha, né? Era chamada, aquelas pessoas que se tinham coragem de fazer. Aí recebi alguma instrução e ela foi uma das que eu alcancei. Ele está ali já bem grandinho, para lá do Albuquerque, né? Mas aí eu já estava aposentada e quando pensei que não, chegou aqui uma irmã da mãe do menino, eu digo, mas eu não estou trabalhando. Ah, mas tudo minhas comadres. Ah, comadre, mas tem que ir, porque não dá tempo mais nada. Quando eu cheguei lá, também foi chegando e o menino nascendo. Esse foi o último. E sem falar que teve um ano que eu me operei, fiz esterectomia, e quando vinham, aí sempre a mãe dela dizia, olha, comadre, fulana vai ganhar menino. Aí eu dizia, olha, pois agora, esses dias, levem para o hospital, porque eu não posso fazer. Aí, quando vinham do sítio, uma chegou na porta e disse, olha, não vai dar para ir mais para canto nenhum. Eu digo, bota para cá. Aí, na época, a mamãe morava aqui, nessa casa vizinha. Aí eu chamei ela, também só veio me sair da cama, né? Que as outras eram das meninas e dos meninos. Aí troquei o lençol e trouxeram ela, logo nasceu. Mamãe ajudou e quando foi no outro dia, voltou, foi para casa. Outro vinha, quando chegou aí aqui nessa passagem ali, eu não sei, nessa rua que sai assim, para sair nessa. Aí bota para nascer, aí o motorista chega aqui, ah, dona Ritinha, eu ia levando uma pessoa para o hospital e o bebê botou para nascer e eu vim atrás da senhora. Aí quando cheguei lá, o menino já tinha nascido dentro do carro, né? Aí eu só fiz pincelar o cordão umbilical
e enrolei tudo, aí eu digo, olha, tira para o hospital, não vai ter condição não. Aí ele levou, lá foi feito o resto. Outra vez foi aqui, nessa casa também. Veio outro, aí era um rapaz que trazia o motorista. Ele ainda existe, era o Carlinho ali do Cangandu. Aí chegou, olha, a Ritinha está aqui. Aí eu digo, bota para cá, botei, aí nasceu. Aí pronto, quando foi, era no outro dia, voltava para casa. Os meninos que nasceram é madrinha e os pais é compadre. Quando eu penso que não chega aqui, aqueles homão barbado, já barba branca, aí diz, a senhora é Ritinha, eu digo, sou. Após, olha, benção madrinha, que eu sou seu afilhado, aí vai dizer de quem é filho e tudo. Né? Olha, pela prefeitura ninguém podia cobrar nada. Tudo isso não tinha direito a dizer tanto, mas todo mundo, né, cooperava. Uns davam capão, outros davam batata, outros davam feijão, farinha, os pagamentos eram esses, viu? Agora dinheiro, porque tudo tinha que ser grátis, todo atendimento, né? E minha vida foi essa. Ainda hoje eu me sinto muito feliz. Quando eu chego num canto, às vezes eu saio até mais o padre para ir visitar alguém, e ele diz, eita, nós hoje não chega não, porque eu nunca vi tanta comadre e tanta afilhada desse jeito. Né? Eu digo, eu não tenho culpa. Era uma época que eu tinha contato com as pessoas, saía assim, muito, muito mesmo. Nunca passava uma semana para não visitar o mesmo bairro, a mesma comunidade, porque sempre, né, eu ia para na outra semana já ia para outra casa. E nascia muito menino, e assim, ainda hoje eu tenho saudade. Quando me encontro com as comadres, já viu, é aquela festa. Quando eu chego no Peleve, às vezes eu vou fazer qualquer coisa lá, né, visita, ou até para um velório, quando penso que não, tem um compadre lá que sai avisando os outros compadres. Aí quando penso que não, está tudo, cada um com um saco de coisa, é aquela festa, né? Já está com 18 anos que eu me aposentei, né? Vai fazer 18 anos. E aí foi quando eu já tinha assim uma parte de voluntária e continuei, né? Veio a Sociedade de São Vicente de Paulo, o pessoal de Maceió que fazia parte, implantou aqui uma conferência de Santa Isabel e eu comecei, formamos o grupo em 93. Só sei que hoje, graças a Deus, temos uma sede muito bacana ali, né, que trabalha em prol das famílias carentes. Sabe? Aí é conhecido por a sede dos Vicentinos. Toda semana a gente tem que sair visitar as pessoas doentes que estão de cama, né? Os doentes que não podem sair para canto nenhum. Aí a gente vai, faz a parte de evangelização e aí vamos descobrir o que é que elas estão precisando. Aí se for de comida, se for remédio, se for, aí a gente vai na reunião, que é toda semana, e a gente vai discutir aquele assunto e procurar resolver o problema. Né? Nós tínhamos muita assim, vontade de fazer um local que pudesse fazer, assim, internar aquelas pessoas que pudessem, né? Fazer como uma ONG. Mas só que não deu certo. Mas nós conseguimos terreno, conseguimos fazer
que hoje tem a sede própria, onde é feito sopa, que agora mesmo o pessoal da igreja estão fazendo, levando para o Conjunto Frei Damião. Muita sopa. A gente recebe cestas básicas, recebe doação do Coringa. Quem tiver o que dar e quiser trazer, só trazer que a gente leva. Foi daqui que saiu todos os tijolos para a construção de Arapiraca, das primeiras casas de Arapiraca. Que ali detrás do caldinho, descendo ali, a gente ainda tinha os barreiros, né? Que juntava água, que era de onde tiravam o barro para fazer os tijolos. Teve uma época que nem no domingo eu ia para a missa, sabe por quê? Porque o povo vinha do sítio, aí ia, que o posto era lá de frente o Albuquerque. A casa que eu morava, que era o posto, era lá. Quando foi isso em 71, quando foi em 75, aí foi quando o Agripino, o finado Gino, foi prefeito, depois faleceu, ficou Agripino, né, que era o vice, aí passou a ser o prefeito, aí foi quando houve o projeto para ampliar o posto, né, mudar. Então foi quando o compadre Pio, o pai de Joãozinho, dessa família, doou esse terreno aqui. Você podia fazer aí o que quisesse. Aí foi feito o posto, que também era 2 salas, e no outro lado era a minha casa. Aí já fizeram a casa separada, né? Depois chegou o forno de cal, né? O seu Deca botou aqui um forno de cal. Depois, o finado Manuel da Confiança, um curtidouro ali, né? Mas só sei que tinha. Agora, eu não conto muito do curtidouro, porque também era um lugar muito, né? Não dava chance da gente nem visitar para conhecer, porque era um mau cheiro que todo mundo reclamava, e ali no Lúcio Vital, né? Então, tinha as casas de farinha ainda. Pertenceu às famílias mesmo daqui, né? Da família do seu Oscar, da família do Antônio Feliciano. As casas de farinha, era aí. Da Dona Esmeralda, do finado Lúcio Vital, que era ali da Lúcio Vital, perto do Cortiço, por ali. Tinha uma rua de casa lá, que botava um morador, assim. Quando eu saí daí, vim para aqui, né? Foi quando foi negociado, no ano que a doutora Célia foi secretária de saúde, né? Aí formou-se o projeto de ampliar o posto de saúde. Aí vieram, ela e a dona Aparecida, que era assistente social na época, aí combinar comigo para eu sair da casa que eu morava, para construir o posto aí mesmo, porque não tinha outro local para o posto. E eu tinha tanta ansiedade para trabalhar num posto de saúde grande, né, com muito movimento, aí eu tinha esse chão aqui. Porque esse chão foi negociado também com o Jarba Lúcio. Eu tinha uma casinha aí, onde é o salão, né, que ele queria fazer aí, a garagem. Aí indenizou as casas que tinha aí do morador, aí me fez a proposta. Aí eu digo, nós troca, né? A casa era de taipa, que era até, por sinal, de um compadre meu, que eu terminei criando um menino dele até adulto, ficou aqui estudando. E aí ele queria vender para ir embora daqui. Aí eu disse, olha, eu vou comprar a sua casa, mas é com sentido dele não sair, porque ele não tinha para onde ir, uma pessoa já bem idosa, né, sem meios nenhum. Aí eu não queria que ele saísse. Aí eu digo, eu vou comprar, combinei com meu esposo, vamos comprar essa casa, porque se ele se arrepender, nós desmanchamos o negócio. Aí compramos com o fundo de garantia, que na época
a gente podia usufruir, né, para comprar a casa. Aí assim foi. A casa era 3.800, aí terminei dando os 4.000, que era por R$ 200, eles comerem de pão no caminho. Aí fiz o negócio mais ousado. Aí quando a prefeitura falou de fazer a minha casa, aí eu digo, faça no meu terreno, que eu não queria ir para longe do posto. Aí, mas foi um sacrifício para essa casa sair, que só vendo. Aí nessas alturas já era Severino Leão. Aí a casa foi daí para lá, né? Esses 2 compartimentos. A família é muito grande. Depois eu passei a ser efetiva. Aí o dinheiro que eu tirei, mandei fazer esse quarto e essa sala. E depois que me aposentei, foi que mandei fazer esse resto aí. Mas quase não sai, viu? Ainda vim para aqui sem energia, sem água. Depois foi que resolvi tudo. Mas foi muito sofrimento. Aí hoje, veja, o posto já teve 2 reformas, foi 3, né? Muitos funcionários, muitos médicos já passaram por aí. E a gente, mas eu fico satisfeita de tudo isso, né? Mas o povo ainda reclama, os funcionários mesmo, reclama do salário, dos trabalhos. Eu digo, meu Deus, e no meu tempo? E eu nem tinha direito de reclamar com medo de perder o emprego, né? Repare, ficar com 6 filhos, viúva, num sacrifício desse, as meninas iam estudar, sabe de quê? De pé. Botavam os livros numa bolsa chiadeira e iam para o Hugo Lima, estudarem lá, viu? E graças a Deus hoje estão tudo aí. Não aproveitaram mais, porque não quiseram mais, agora depois de velhas é que estão se interessando. E Mônica começou a trabalhar na Câmara, quando completou 18 anos. Começou a trabalhar, já tem 2 que trabalham, tem a auxiliar de enfermagem, né, Isabel. Eliane é agente de saúde. E a mais nova, que tem 44 anos, mora em Paulo Afonso, casou, mora em Paulo Afonso. E sei que também teve uma coisa, não esquentaram o canto. Casaram de repente e depois Mônica voltou para morar, mas eu que não ia ficar só, né? É ver todo mundo que é tranquila, a família, né? Cada um trabalhando com honestidade, simplicidade, né? E se eu pudesse ter mais conforto, o salário aumentasse mais, que eu pudesse, além como é que diz, me beneficiar, que eu pudesse beneficiar alguém quando precisasse, sabe? Porque assim mesmo do meu, pouco que é, mas quando chega uma pessoa que está precisando, eu não, se eu tiver, eu sirvo logo, né? E então, hoje, se eu pudesse ver a Sociedade de São Vicente de Paulo, a sede que nós temos ali, se transformar numa coisa melhor, que pudesse dar mais conforto àquelas famílias carentes, era o que eu queria, né? Aí eu estava realizada. Eu gostaria de ser lembrada do jeito que alguém me visse hoje, né? Quero ser lembrada por Deus, que Deus me dê a recompensa, né? O que Ele achar que eu mereço. Olha, a religião eu não vou dizer porque é a salvação, porque a religião não salva, né? A gente sabe que não salva, mas para mim é tudo, né? Foi minha educação, foi, meus princípios,
foi daí, da religião que meus pais me deram, porque todo domingo nós ia, amanhecia o dia, para a missa. Tinha uma novena de Nossa Senhora da Saúde, nós ia. E assim fui criada e hoje continuo, apesar de ter 3 filhos evangélicas, não pude deixar colocar na minha, né, no meu caminho. Eu peço a Deus que Ele me conserve ainda muitos anos, né, porque eu acho que ainda não terminei a minha missão aqui. Agora, de medo, não. Eu não tenho medo. Qualquer hora que eu morrer, eu só quero que Deus me dê consciência para, no momento de chegar a hora, eu saber, meu Deus, esse é o momento que eu vou ter que fazer minha viagem, né? Eu não quero ficar esclerosada, eu não quero ficar assim, dependesse de mim. Porque eu tinha que ficar com o meu pensamento em Deus, né? Eu não tenho inimigo. Às vezes, as comadres mesmo têm uns problemas aí com os filhos, com o marido. Aí eu sou uma conselheira, né? Eu vou buscar o marido que está separado, está hora de se juntarem. E assim por diante. E acontece que não sou santo, mas às vezes abre um milagre, né? Eles acham que está na hora de se reconciliarem e assim por diante. Agora, em 2016, eu fui convidada pelo padre Antônio Lopes para ser ministra extraordinária, né? Na Eucaristia. Ainda passei um dia, meu Deus, será que eu tenho capacidade para isso? Será que eu vou ser uma pessoa? Será que não vai mudar a minha vida? Pedi. Quando pensei que não, o padre já anunciou. Eu digo, o senhor não esperou nem por minha resposta? Ele disse, não, porque a sua resposta não é a senhora, é Deus que está dando. Então, passei o ano em preparação, né? Hoje faço parte do grupo de ministros e o padre que veio para aqui é uma beleza, está fazendo muita coisa boa, né? Está dando um bom exemplo e nessa vida eu acho que falta pouca coisa para eu me sentir realmente realizada, né? E o trabalho vicentino é um trabalho muito bonito, é um trabalho só da gente viver para o próximo, né? A finalidade é essa. A dona Luísa, né? Está bem velhinha, não está sabendo mais nem o que dizer. Essa daí mesmo, quando ganhou o menino, Eliane, a mamãe dela ficou desse tamanho, o leite não saía. Mandei o marido dela ir chamar ela, né? Porque ela já tinha feito a cura do cobreiro na minha filha mais nova. Aí, que o doutor Levi, na época, era o médico daqui, trouxe muito remédio e passava e nada. Aí eu digo, espera ainda, eu vou partir para as curadeiras. Aí mandei o meu esposo ir chamar ela. Ela, mas, dona Ritinha, eu não estou mais fazendo esse trabalho não, digo, mas vai fazer, né? Aí ela rezou, olha, 2 vezes que ela rezou na perna da menina, o cobreiro secou. Ninguém dormia com ela, que é uma doença chata, pegando fogo, né? E é horrível. Aí sarou, aí eu mandei o marido dela ir chamar. Quando ela começou a rezar no peito dela, o leite começou a descer, né? Descer em jarro mesmo, assim, ia bem longe. Aí, como é que a gente pode fazer, né? Continuar ainda dando valor a essa pessoa. Eu sei que foi as palavras dela, mas a cura quem fez foi Deus, né? Mas, e era assim, ela fazia muito isso, rezava em muita gente. E outros mais, a dona Maria Rezadeira, que morreu também outro dia, rezava muito. Por todo canto, sempre tinha um, né?
A comadre Zefinha, outra pessoa também, todos já faleceram. Rezava de olhado, como é que diz? Vento caído. Era assim, né? E a gente não podia dizer, ah, não, porque trabalhava na saúde. Não, a gente via, acreditava e deixava que elas fizessem o trabalho delas, né? Porque às vezes a gente se cria. Eu que toda a vida fui mais curiosa, né? Ainda estou assim, ainda tem muita coisa que eu gostaria sabe? Mas tem muita gente, eu acho que minhas filhas mesmo, se disser assim, vai contar uma história, é mais difícil, porque elas já têm outra cultura, né? Já é outra história de vida, mas é muito bom. É muito bom, porque a gente pensa que antigamente era um bicho de 7 cabeças. Não, cada um, né? Naquele tempo a gente podia sentar, brincar de roda. Como bem, a gente ia para as novenas, que no sítio a diversão era isso, né? Aquelas datas daqueles santos, a gente ia. Quando terminava ali, na luz da lua, né? A gente se juntava, a gente brincava, já moça, brincava de casamento francês, de contar a história de Trancoso, cada um que contasse sua história. Tudo aquilo ali era diversão, na maior simplicidade, não tinha aquele medo. Ah, eu não posso estar aqui não, aqui é de noite, a gente bota a cabeça ali, a metade lá, a metade cá, porque ninguém pode mais se confiar de ficar na porta de casa, né? Tanta noite de calor, a gente atrás de ficar numa área mais assim, mas não pode, né? Todo menino trabalhava como eu mesmo. Trabalhei, meu pai era agricultor, a gente plantava feijão e ele gostava muito que eu plantasse, porque só era 3 carocinhos. Ele botava trabalhadeira para plantar, aí ela botava de mão cheia, né? Que era para acabar depressa. E sempre eu, pequena, mas fazia tudo isso. A família é a base de tudo. Embora que às vezes a gente briga, xinga, diz alguma coisa, quando faz as coisas que eu não quero, né? Que eu ainda sou daquelas mães antigas mesmo, né? Hoje está todo casado, mas quando eu não gosto de uma coisa, eu xingo. Tenham muito amor, sejam humildes, né, em todos os sentidos, e que procurem, pelo menos, seguir meu exemplo. Né? Porque foi o meu exemplo é o dos meus pais, porque apesar de serem analfabetos, agricultores, mas deixou muita coisa boa para nós. Nós 3 irmãs só que somos, mas graças a Deus ele deixou muita coisa boa para nós, que foi educação, respeito, né? Porque isso daí já viu.